Glória a Deus. O tema dessa manhã é Somos a Igreja de Jesus. É algo que o Senhor tem falado ao meu coração, que eu tenho pensado, que eu tenho olhado para a nossa igreja local e entendo que nós precisamos lembrar que nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nosso Deus, depois eu vou ficar pedindo os versículos para você correr atrás, tá, Rafael? Que eu não coloquei. O nosso Deus nos escolheu individualmente, nós somos únicos para Ele. Ele te escolheu do ventre da sua mãe. Ele sabe tudo a teu respeito, Ele está com você em todo o tempo. Ele sabe da tua palavra antes de sair da boca, Ele conhece todos os seus pensamentos. Você é muito importante para Ele. Ele é Deus na tua vida. Mas o nosso Deus, apesar de nós sermos únicos para Ele, Ele nos olha como igreja, Ele nos olha como plural. Nós fomos chamados para viver juntos. Então, ninguém pode dizer assim, eu vou viver só eu e Jesus. Eu não quero saber de igreja. Não tem jeito. Nós somos chamados para estar juntos com o Senhor. Nós somos chamados para ser o corpo da igreja. Não é possível dizer, eu quero Cristo e não quero a igreja. Porque Cristo e a igreja, a gente vai falar aqui daqui a pouco, que Ele é o corpo e Jesus é o cabeça. Não tem como eu querer só a cabeça e não querer a outra parte. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja é algo muito importante. A igreja é a noiva de Jesus. O nosso Deus, Ele tem um plano eterno, que a gente de vez em quando tem pregado aqui. O plano eterno que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo, desde a queda do homem. Deus planejou um povo para si. Deus tem percorrido a história de todos esses séculos, preparando um povo para si, que antes eles pensavam que era só Israel, e depois o Senhor revelou esse mistério, não é só Israel, tem também os gentios, eu estou preparando um povo para mim, e o desejo do nosso Deus é habitar para sempre com esse povo, é habitar para sempre com a igreja dele. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E hoje o Senhor quer nos despertar, irmãos, algumas coisas, e que realmente você possa abrir o teu coração para isso. O Senhor quer nos despertar para entender que eu e o Senhor temos o nosso amor, temos o nosso relacionamento, temos aqui a nossa intimidade, mas o Senhor está olhando também para o todo. Nós precisamos despertar que não sou só eu e o Senhor. Eu preciso despertar para olhar para a esquerda e para a direita. Eu preciso despertar para ver que o Senhor quer muito mais da minha vida. Eu preciso despertar para o propósito que Ele tem para a minha vida. Então, nós vamos ver isso aqui. Coloquei quatro temas, 4 pontos para a gente meditar um pouquinho nisso. Primeiro é que a igreja, ela tem um dono. E o nome dele é Jesus. A igreja tem um dono e o nome dele é Jesus. E isso é muito sério, porque estarmos aqui, irmãos, é muito sério para os líderes. Porque às vezes as pessoas pensam que a igreja é do líder, que a igreja é da pastora Tânia, é do pastor tal, é do bispo, é do apóstolo. Não, a igreja é de Jesus. Então, isso é muito sério, porque aquele que está liderando uma igreja, ele tem uma responsabilidade imensa de prestar contas para Deus do que ela está fazendo, do que ele está fazendo com a igreja que o Senhor colocou ali para você administrar, cuidar, conduzir. E uma outra coisa que é confortante é que se a igreja é do Senhor, eu tenho que descansar que é Ele que faz, que é Ele que manda, que é Ele que tira, que é Ele que move. Isso se é uma igreja que está realmente, que tem temor do Senhor. Isso se é uma igreja que está ali aos pés do Senhor. Porque a gente sabe o que acontece por aí. Heresias são pregadas, abuso de poder e de autoridade. Pessoas tratam os membros da igreja de Jesus como fossem seus servos, como fossem seus empregados, e tantas coisas acontecem. Mas se a gente é uma igreja que está na presença do Senhor, que teme ao Senhor, que não está vivendo de heresia, que não está vivendo na prática do pecado, nós podemos descansar. Porque a igreja tem um dono. Isso eu tenho que falar para mim todo dia.
Porque a gente se preocupa. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que é aquilo? Senhor, aquilo outro. Mas a igreja é de Jesus. Ela tem um dono. É Ele que, os recursos, Ele usa a minha vida e a sua vida para ofertar e dizimar, mas os recursos é Ele que provê, é Ele que levanta. A igreja é de Jesus. E nós precisamos confiar e descansar nisso, irmãos. Agora, quando é que Jesus fala, a primeira vez que no Novo Testamento se ouve a palavra igreja, pode procurar em Mateus 16, do 15 ao 18, ou abra a sua Bíblia. A primeira vez que a palavra igreja é usada, ela sai dos lábios de Jesus. Agora, a palavra igreja não é alguma coisa só, como que eu posso dizer, espiritual, religiosa, porque a palavra igreja significa eclésia, e eclésia significa reunião de pessoas. Então, essa palavra eclésia, eles também usavam para reunião de autoridades, para reunião de outras coisas que não era igreja. Igreja quer dizer, eclésia é uma reunião, é o ajuntamento das pessoas. E Jesus quis, então, inaugurar a sua eclésia, sua igreja, um povo reunido. Mateus 16, do 15 ao 18, é aquela hora que Jesus vai chegar para os discípulos e perguntar para eles assim, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles vão dizer, olha, alguns dizem que você é um dos profetas. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Mateus 16. Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro, ele disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí é nessa hora que Jesus fala, então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma mosca. Jesus está perguntando, quem as pessoas dizem que eu sou? E quando pergunta para eles, quem eu disse que eu sou? Pedro vai receber uma revelação de Deus. Aquilo não passou pela cabeça de Pedro. Aquela é uma revelação de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nessa hora que o Senhor vai virar para Pedro, e agora o Senhor vai usar um trocadilho. Pedro, o nome Pedro, do grego Petros, significa pedra. Tu és Pedro, tu és pedra, mas é uma pedra menor. É uma pedra pequena, móvel, uma pedra que pode se apegar. E sobre esta pedra, quando Jesus, tu és Pedro, você é uma pedra. E sobre esta pedra, que pedra? A revelação que Pedro diz. Essa revelação. Sobre esta pedra, e essa pedra no grego quer dizer uma rocha maciça, inabalável, uma formação rochosa. É como se Jesus tivesse, Pedro, tu és essa pedrinha aqui, mas sobre essa rocha que você acabou de falar, eu edificarei a minha igreja. Então, onde a igreja passa a ser edificada? Sobre a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que veio habitar entre nós, e veio para morrer por nós. Então, Pedro, sobre esta tremenda revelação que você teve, é aqui que eu vou começar a minha igreja. É aqui que eu vou começar a levantar um povo que crê que eu sou Deus, um povo que crê que eu vim para dar a vida por ele, um povo que sabe que eu vou estar com ele para sempre. Esse povo que eu estou preparando. Então a igreja não pode ser construída por um homem. Templos são construídos, estruturas são levantadas, mas a igreja não pode ser construída por um homem. A igreja foi inaugurada pela revelação de que Deus se fez carne, de que Cristo é o Filho de Deus. E aí, existem métodos de crescimento da igreja, tudo bem, não sou contra. Vamos fazer esse método, esse não deu certo, agora vamos fazer esse não deu certo, agora eu vou fazer aquele não deu certo.
Não são os métodos que fazem a igreja crescer, e daqui a pouco a gente vai ver isso. Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja, mas nós precisamos saber que como igreja, e como igreja Novo Tempo, nós não estamos aqui reunidos somente porque nós amamos uns aos outros. A igreja do Senhor, ela é universal, e não é aquela da pombinha, ela é universal, que quer dizer que ela está no mundo todo, em diferentes denominações, em diferentes endereços, mas é uma igreja. É uma igreja que ela tem um fundamento, que ela tem um alicerce, e é sobre isso que ela começa a ser edificada. Nós temos um Deus que é vivo. Nós temos um Deus que é por nós. Então, se nós vivemos como igreja, que é dele, nós vamos descansar. Ele é o dono, é Ele que define, é Ele que preserva. Irmãos, e o Senhor tem nos chamado, eu vou falar muitas coisas aqui também para a igreja local, o Senhor tem nos chamado para entender que Ele tem um propósito com a gente, que Ele tem um propósito com esse lugar, e nós precisamos despertar para isso. Ele é o dono da igreja. Outra coisa, a igreja é o amor de Jesus. A igreja é o amor de Jesus. Ela é relatada na palavra como várias metáforas, a gente vai falar daqui a pouco. Mas a mais importante, apaixonante, ou a que demonstra mais intimidade, é que a igreja é a noiva. Ela é a noiva de Jesus. E na carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta também muito maravilhosa, se a gente quisesse falar sobre a igreja, dava para a gente fazer uma série de uns 3 anos e falar só sobre esse assunto. Ele, quando vai falar do dever do marido, da mulher, esses conselhos servem sim para o marido, servem sim para a mulher. Mas ele vai falar que esses exemplos que ele está dando, ele está falando de outra coisa. Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27. Ele vai falar para os maridos: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como quem? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja tem defeito hoje, gente? Tem. A igreja tem escândalo hoje, gente? Tem. A igreja tem corrupção hoje, gente? Tem adultério, tem roubo, tem muita coisa. É triste. Mas o nosso Jesus ama a igreja. E Ele diz que Ele amou a igreja e Ele se entregou por ela. E quando Ele se entrega por ela, Ele está se entregando por ela, que diz o versículo 26, porque para que Ele a santificasse. É Jesus que vai santificar a igreja. Ele vai santificar, tendo-a purificado pela lavagem de água, pela palavra. A palavra de Deus, ela é vista como uma água que está lavando a sujeira da igreja. Cada vez que eu recebo uma palavra, cada vez que eu vou para a palavra, cada vez que eu ouço alguém pregando a palavra, essa palavra ela vem para me lavar da sujeira, para lavar do pecado. Jesus ama a igreja e Ele está preparando a igreja. A palavra dele está querendo purificar essa igreja. Por quê? Porque Ele, curando, movendo, Ele vai fazer com que essa igreja, um dia, ela seja sem mancha, sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante, mais santa e sem defeito. A igreja que Jesus vem buscar é essa igreja. Irmãos, nos últimos dias vem um grande e poderoso avivamento.
E há essa promessa, essa profecia de que este templo, a igreja, será essa igreja gloriosa. Nós somos uma igreja que está no processo, nós somos uma igreja que está nesse processo de lavagem, nesse processo de purificação, mas vem aí uma grande perseguição, vem aí a grande tribulação, e no meio da grande perseguição, da grande tribulação, de um grande sofrimento, vem um grande avivamento. E esse grande avivamento, esse povo vai ver que está todo mundo correndo, que está todo mundo, que pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas, e o Senhor movendo a sua igreja, e o Senhor derramando dom sobre a sua igreja, e o Senhor curando como nunca, e tendo muitas conversões, e essa igreja se arrependendo dos seus pecados, se prostrando diante do Senhor. Essa é a igreja gloriosa. Essa é a igreja que o Senhor está trabalhando, essa é a igreja que o Senhor ama. Ele nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não quer que a gente continue da mesma forma. E repito, a igreja é plural, a igreja é somos, mas dentro desse somos estou eu, tu, eles, nós, vós, eles. Eu faço parte dessa igreja, a minha vida faz parte dessa igreja, então eu preciso olhar para mim, como é que eu estou como parte da igreja. Irmãos, Jesus ama a igreja, Jesus ama a sua noiva, Jesus ama a ponto de ter se entregado por nós. Apocalipse, Jesus chama João, né? Está registrado em Apocalipse, João chama João aos seus mais ou menos 95 anos, e João está preso numa ilha chamada Pátimos por causa do testemunho da palavra. Ele está sofrendo perseguição, ele está exilado nessa ilha, e quando João está exilado nessa ilha, Deus pega João e fala: vem aqui para cima que eu vou te mostrar as coisas que eram, as coisas que são e as que hão de ser. Quero pedir para você, abre sua Bíblia bem rapidinho, em Apocalipse capítulo 1. Deixa eu ver de onde eu vou ler. O texto é grande, eu vou ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Essa graça e paz está vindo de Jesus. Ele está ditando para João a carta para escrever para nós. De novo, olha, que a paz seja com vocês da parte de quem? Daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, ou amou, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha o que ele fez com a gente, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Versículo 8, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa do testemunho de Jesus, e achei-me no Espírito no dia do Senhor. Você sabe qual é o dia do Senhor? Vocês sabem? Domingo é o dia do Senhor. Quando a Bíblia fala que no dia do Senhor é o domingo, porque Ele ressuscitou no domingo. Era um domingo, então eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Jesus pede para ele escrever para 7 igrejas da Ásia. Essas cartas, elas tinham realmente endereço para 7 igrejas da Ásia.
mas elas também são cartas para as igrejas de todos os tempos, de todos os anos, desde a igreja que nasceu em Atos, a igreja que vai encontrar Jesus Cristo nos ares, como a igreja, palavras para nós no dia de hoje. Toda vez que nós lemos as 7 igrejas, essa é a palavra atual de Jesus para a igreja hoje. E o que Jesus está falando para essas igrejas? Vocês precisam se consertar nisso, vocês precisam se corrigir isso, vocês precisam deixar daquilo. É o Jesus que ama, e em cada uma delas ele fala assim, ó, porque eu vou dar um nome novo, eu vou dar vestes brancas, eu vou colocar vocês no lugar. Ele está querendo dizer, vocês precisam estar se preparando, porque eu amo a igreja, eu quero que vocês estejam comigo. E em cada carta, a cada igreja está dizendo, portanto, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus ama a sua igreja, e é por isso que ele fala com ela o tempo todo, ele corrige ela o tempo todo, ele chama ela para perto o tempo todo. Continuando, o João está vendo esta visão gloriosa. O versículo 12 ele diz, eu voltei para ver quem falava comigo, e ao voltar o que ele viu? 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros ele viu o quê? Um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esse é o retrato do Cristo glorificado no céu hoje. E aí Jesus está falando, ele vai falar para João o seguinte, João, você não precisa ter medo. O João vai cair como morto quando vê isso. Ele vai dizer, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, eu estive morto, mas eis, eu estou vivo, para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte, do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. E aí no versículo 20 ele vai trazer a interpretação do que é essa visão. Desses candelabros, dessas estrelas, ele mesmo fala para João, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João está vendo Jesus no meio de 7 candelabros, então Jesus está no meio da igreja. Ele tem 7 estrelas que são os anjos, o anjo da igreja, que é um mensageiro. Pode ser um líder, pode ser um pastor, mas é a mensagem que Deus tem para a igreja, está na mão dele. Irmãos, eu quero dizer para nós que cada vez que nós nos reunimos nesse salão pequeno, nessas cadeiras almofadadas, estamos aqui reunidos, Jesus está no meio desse candelabro, Jesus passeia no nosso meio, e Ele é responsável pela mensagem que Ele quer trazer para nós nesse lugar. Eu estou dizendo que Jesus ama a igreja e Ele não desiste dela. Quando Paulo converte, a maioria das cartas de Paulo, a carta de Paulo é para quem, irmãos? São para as igrejas, é a igreja que reuniu em Roma, é a igreja que está em Colossos, é a igreja que está em Efésios, é a igreja que está em Gálatas, é a igreja dos Tessalonicenses. Paulo está falando para a igreja, Paulo está instruindo a igreja, olha, é assim que é a igreja, é assim que tem que ser a igreja, olha, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, não, agora nós somos um novo homem, agora nós somos uma nova humanidade, agora nós somos uma nova criação. Ele tem cartas para as igrejas, ele tem cartas pastorais para Timóteo e para Tito. E ele está falando o que para esses pastores, Timóteo e Tito? Como cuidar da sua igreja, como não desistir da sua igreja, como cuidar dos velhos, dos homens da igreja. Irmão, Jesus ama a igreja, nós somos privilegiados por fazer parte da igreja. Ele deixou tudo isso aqui como instrução para a sua noiva, para a sua igreja. E Ele vai voltar para se encontrar com essa igreja. Somos parte dela.
E se eu desviar? E se eu apostatar? E se eu for embora? Você não faz parte da igreja. Não vai encontrar Jesus nos ares. Nós somos. A gente tem que entender que a igreja é o somos. É plural. E é esse o terceiro ponto. A igreja somos nós, irmãos. A igreja é plural. E isso precisa estar muito real na nossa mente. Porque tem muita gente decepcionada com a igreja. Tem muita gente ferida com a igreja. Tem muita gente olhando para o homem, para a pessoa, para o seu líder, por aquele outro irmão que te decepcionou, que te traiu. Tem isso no meio da igreja? Tem isso no meio da igreja. É triste, mas tem isso no meio da igreja. Se fosse a igreja só um CNPJ, ia ser fácil. Se ser igreja era só uma estrutura dessa, era fácil. Montar tudo isso e se reunir aqui, pode ser muitos lugares que tem uma estrutura grande, mas não é igreja. Pode ter uma placa lá fora, mas não é igreja de Jesus. Mas hoje o Senhor está dizendo aqui para nós, irmãos, que por mais que as pessoas possam nos decepcionar, nos frustrar, nos trair, vale a pena continuar na igreja. Eu não posso abrir mão da igreja por nada, porque, como eu digo, a igreja não é tudo isso, a igreja é um organismo vivo. E quando eu fui salvo, e quando você foi salvo, o Senhor não te salvou e falou assim: olha, que bom que você, eu te trouxe para mim, agora eu te comprei com meu sangue, agora sou eu e você. Não, a Bíblia diz que quando o Senhor nos salvou, Ele nos inseriu num corpo. Que quando o Senhor nos salvou, Ele nos colocou numa família. Aleluia. E isso é igreja. Isso é igreja. Eu vou ler aqui, se der tempo de vocês abrirem. Em Cristo, então, nós somos feito corpo. Efésios 1, 22 e 23. Porque assim, Efésios 1, 22 e 23. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ah, falei errado. Falei uma coisa e li outra. Vou ler isso daí, depois eu leio outro. Vou ler de novo Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É por isso que quando a igreja está reunida como corpo, a plenitude da presença vem. E o outro texto que eu estou falando, que eu li, é Romanos 12, 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Porque é assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Somos muitos, mas somos um só corpo. Somos um só corpo. E aqui está dizendo que cada função do corpo tem um propósito. Paulo vai falar que a igreja é corpo em vários versículos, falei 2 só. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Lá em Romanos 12 ele vai dizer assim, o corpo, você não pode dizer, eu sou a mão, não sou do corpo. Eu sou o pé, eu não sou do corpo. E o corpo precisa estar inteiro. E cada um tem a sua função. A mão vai pegar o tato, a visão, a audição, o paladar. As pernas para eu andar. Esse conjunto traz a perfeição. E aquilo que não é visto, os órgãos internos, os órgãos vitais. Porque eu posso viver sem um braço, eu posso viver sem as pernas, mas ninguém pode viver sem coração. Ninguém pode viver sem pulmão.
A gente não pode. Cada um tem a sua função. A função que aparece, que você está vendo, a função que não aparece. Lá dentro tem muita coisa acontecendo que não aparece. Então, talvez você tenha uma função que aparece, talvez você não tenha uma função que não aparece. Uma coisa é, você não pode ficar sem função. Porque se você está sem função, você pode prejudicar o corpo todo. Porque você faz parte do corpo. Nós somos plural, irmãos. Hoje o Senhor está falando que nós somos plural. Hoje o Senhor está falando que, apesar das feridas, das decepções, das coisas que dá problema mesmo, é difícil viver com gente, é desafiador viver com gente, é decepcionante viver com gente. Tem hora que você quer desistir e sair correndo, tem hora que você quer desistir e sair correndo, mas se Jesus não desistiu da igreja, eu não posso desistir da igreja, e eu não posso me amputar da igreja, porque se eu saio, eu estou me amputando da igreja. Eu preciso ser igreja, irmão. E o que eu pergunto para você, você tem cumprido o seu propósito no corpo de Cristo? Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei profetizar. O seu propósito, irmão, é muito vasto. Quando Paulo escreveu aqui, não tinha púlpito, não tinha esse tipo de reunião que nós temos hoje. A igreja era viva e ela estava evangelizando, pregando. Eles estavam dando cesta básica para as viúvas, eles estavam cuidando dos órfãos, eles estavam recebendo os apóstolos em casa. Eram muitas funções que estavam acontecendo, mas eu preciso ter função na igreja. Os irmãos fazendo frango assado, eles estão tendo função na igreja. É uma função espiritual? É. Por quê? Porque eles estão trazendo recursos para a igreja. Aquele que está varrendo ou limpando esse palco, isso é espiritual? Claro que é. Ele está preparando o ambiente, porque a igreja vai chegar e se reunir nesse ambiente limpo. Irmãos, o Senhor está nos chamando para exercer a nossa função. Não dá para a gente ficar parado. A gente tem que entender a importância do somos. Somos corpo de Cristo, outra coisa, somos família da fé. Efésios 2,18, por meio deste, ambos têm acesso ao Pai, assim vocês não são mais estrangeiros, não são peregrinos, mas vocês são concidadãos dos céus e membros da família de Cristo. Deus é uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando a gente aceita Jesus, o que a Bíblia diz que nós passamos a ser? Filhos de Deus. Então a igreja é uma família, nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho, Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, que é Deus em nós, é Deus movendo no nosso meio, e nós somos irmãos, quer você goste ou não goste, nós somos irmãos. Eu tenho 2 irmãos. Eu sou a mais velha, tenho o Ronaldo e a Elaine. A Elaine é a caçula. Adiantaria eu chegar para o meu pai e para a minha mãe assim, eu não quero ser irmã do Ronaldo. Eu não quero ser irmã da Elaine. Pode não querer, não posso mudar. Dá para mudar? Não dá para mudar, irmãos. Não dá. Eu sempre confesso o meu pecado. Quando meus irmãos eram pequenos, eu batia tanto neles. Descobri na terapia o que era isso, viu? Eu não aceitei dividir o meu pai e a minha mãe. Foi dividido ali, precisei cuidar deles, então, ali no inconsciente eu socava. Não tem, irmãos, como a gente não querer ser irmão. Então, não tem jeito. Se você entrou para essa família, você faz parte dessa família. A gente pode brigar, depois a gente pede perdão. A gente pode magoar, depois isso se resolve. Mas nós somos família. Não tem como ir embora da família. Não tem, irmãos. É o que o Senhor está falando para nós. Nós somos. Não tem como deixar de ser irmão. Você é meu irmão. A Bíblia também fala que a igreja é a casa de Deus. Versículos que dizem que nós juntos somos a casa de Deus. Pedro diz que nós somos pedras
pedras, e Jesus é a pedra principal. Então, ele é o alicerce. Aí, em cima desse alicerce, vai a pedrinha Tânia, vai a pedrinha Ana Cristina, vai a pedrinha Lindy, Washington e Rose, Nayane, e essas pedrinhas juntas, quando se montam aqui, é a casa de Deus. É por isso que ele vem habitar. É por isso que ele vem habitar, quando a igreja está junto, quando a igreja se reúne. E é para essa igreja que ele deu dons. Não dá tempo de eu ler tudo, mas 1 Coríntios 12 vai dizer os dons que o Senhor deu. E a Bíblia diz que o Senhor deu o dom para cada um conforme Ele quer. É Ele que resolve, mas nós temos o dom. Pela misericórdia, eu tenho o dom de pregar. Pela misericórdia, outros têm o dom de tocar, outro tem o dom de interceder, outro tem o dom da fé, outro tem o dom de curar. São muitos dons. E é a junção de todos esses dons que a gente agrada ao Senhor. É a unção de todos esses dons que a glória vem. É a unção de todos esses dons que a igreja avança. A igreja avança nos dons, irmãos. Se você for pegar a carta de Coríntios, capítulo 12, vai falar dos dons. O capítulo 13... o apóstolo Paulo para falar de amor. Que não adianta eu ter todos os dons se eu não tiver amor. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos. E no 14 ele volta a falar de dons. O amor tem que estar no meio. Então, nós somos, irmãos, eu estou aqui para falar que não dá para ser igreja sozinho. Eu estou aqui para falar que é complicado viver junto, mas o Senhor quer que a gente viva junto. Eu estou aqui para dizer que não dá como para a gente desistir da igreja. Eu estou aqui para dizer que o Senhor está insistindo que você ocupe o seu lugar no corpo e que você comece a funcionar nesse corpo. O tempo de banco já passou. É hora de fazer o corpo engrenar e você fazer parte disso, irmão. Outra coisa que não está aqui na palavra, mas eu estava pensando hoje cedo. Gente, essa reunião aqui, esse domingo de manhã, isso é precioso. O domingo é o dia do Senhor. O que é correto no dia do Senhor? O que os judeus fazem no dia do Senhor, que para eles ainda guardam o sábado? O que os judeus fazem no dia de sábado? Você sabe? Vocês sabem o que ele faz no dia de sábado? Eles não fazem nada, eles se dedicam ao Senhor. Eles leem a Torá, eles jejuam o dia inteiro, os ortodoxos. Eles estão o dia inteiro ligados com o Senhor. Para a igreja, o dia do Senhor é o domingo. Então, o domingo é o dia do Senhor. É um privilégio eu dar as primeiras horas do meu dia para o Senhor. Então, eu posso faltar num domingo? Se você for viajar, você não tem como estar aqui, você está viajando. Mas não tem escolha, irmão, se Ele é digno, se Ele me salvou, se Ele me inseriu, se Ele tem sido Deus na minha vida, se Ele tem me alimentado, me sustentado, me livrado do mal, guerreado as minhas guerras, o mínimo que eu posso fazer é estar aqui no domingo de manhã para adorar o meu Deus. Irmãos, eu me entristeço quando eu vejo pessoas faltando no domingo de manhã. E vocês percebem que isso está se intensificando no nosso meio, na nossa igreja local? Vocês estão percebendo isso? A Bíblia diz, admoestem uns aos outros. Conversem uns com os outros. Eu peguei até na hora do louvor esses versículos que eu não ia lembrar. Tirei uma foto aqui para falar com vocês. 1 Tessalonicenses 5,18. Por isso, animem-se uns aos outros. Nós somos, não somos? É plural, não é? É uns aos outros. Anime-se uns aos outros, se edifiquem mutuamente, como já estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5,14. Pedimos a vocês, irmãos, que admoestem os ociosos, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Hebreus 3,13. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, em outras versões, não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar.
Irmãos, um compromisso tudo bem, uma viagem tudo bem, um casamento, não tem jeito. Mas a gente não pode negociar o tempo com a igreja, com a família, com os irmãos, entregando para o meu Deus um culto de 2 horas. E eu peço a vocês que admoestem uns aos outros. Eu peço a vocês que encorajem uns aos outros. Peço a vocês que animem os desanimados. Que falem com os fracos. Ah, mas essa é a sua função, você que é a pastora. Essa é a nossa função. Somos uns aos outros. Porque Hebreus fala assim, por causa que o dia do Senhor se aproxima. Nós temos responsabilidade sobre os nossos irmãos. E a vocês que vieram, que bom que você veio. Mas receba essa palavra. Não troque esse tempo. Não troque. Ah, mas eu queria dormir até às 11 hoje. Ele é digno. Ele é digno. Ah, eu estou cansado, trabalhei a noite inteira. Ele é digno. Ele é digno. Ele ama a sua igreja. Nós somos a sua igreja. Outras coisas, a igreja é considerada como rebanho. Ele é o pastor, nós somos todas as ovelhinhas. Somos. Ela é considerada a lavoura de Deus para dar fruto. Ela é considerada a construção de Deus. Ela é considerada uma nação santa, um reino de sacerdotes, que a gente se une tudo aqui, como sacerdote para entregar adoração ao Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo para falar da nossa pátria para esse mundo que nós estamos aqui. Nós somos o exército de Cristo para guerrear contra os principados, as potestades. É a igreja. Efésios 6 diz: tomai, pois, toda a armadura de Deus. Para quem Paulo está escrevendo em Efésios? Para uma pessoa? Ele está falando para a igreja. Então eu digo para nós, igreja local, Novo Tempo, hoje, irmãos, vamos nos vestir de toda a armadura de Deus e vamos vencer todas as astutas ciladas de Satanás. Vamos colocar por terra principados e potestades, porque o dono da igreja deu para ela poder e autoridade. Jesus diz: eu dou para vocês poder e autoridade para curar, para expulsar demônios. Essa autoridade está sobre nós. Quando nós somos juntos, nós vamos vencer os principados desse Rude Ramos em nome de Jesus. Nós vamos vencer qualquer perturbação que os nossos irmãos possam estar vivendo. Se for preguiça, nós vamos também confrontar no amor. Mas se existe qualquer coisa do maligno, nós vamos colocar ele para correr. Em nome de Jesus. Nós somos a igreja, irmãos. Não podemos desistir da igreja. E quarto e último lugar, qual que é o modelo da igreja que vence? Qual que é o modelo da igreja que Jesus ama? Qual que é o modelo da igreja que Jesus veio buscar? É o modelo da igreja que nasceu em Atos. A igreja, ela nasceu no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio e todo mundo foi cheio do Espírito. O Espírito Santo veio e encheu os crentes. Ah, então o povo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, não é igreja? O apóstolo Paulo vai dizer em algumas cartas que agora o Senhor veio revelar esse mistério. É uma coisa que estava escondida, que ninguém sabia. O que ninguém sabia? Primeiro, que ele tinha esse plano desde a fundação do mundo, de ter um povo para si. E o povo de Israel achavam que era só eles. Não, aí ele falou assim, não, tem um mistério aqui. Tem os outros povos, as outras nações, aqueles que crerão no Senhor, eles vão vir. Então a igreja, irmãos, para eles não sabiam, mas eles fazem parte da igreja. Nós vamos encontrar um dia os profetas, nós vamos encontrar os irmãos do Antigo Testamento, é uma igreja só. Judeus, gentios, aqueles que foram, nós vamos estar juntos. Essa igreja nasce no dia de Pentecostes, e é uma igreja que vai dar um boom, né? Você sabe disso, você leu Atos dos Apóstolos. E eu quero rapidamente aqui falar, ler Atos 2, 42 ao 47, e extrair algumas rápidas lições do que o Senhor tem para a igreja vencedora. Atos 2, 42 ao 47. Olha como vivia essa igreja. Qual que era o segredo do crescimento? A primeira pregação de Pedro ganhou 3.000 almas. Daqui a pouco pregou de novo, ganhou mais 5.000. Saiu ele, o Pedro e o João na porta de Formosa, viram um coxo, oraram, o cara começou a pular. Aí,
O que é isso? Estão falando de Jesus, aí prenderam Pedro e João, não é para vocês falar desse nome, mas não. Nós vamos falar assim. E a igreja foi crescendo em Jerusalém. Aí veio a perseguição, Atos 8, a igreja se espalhou, porque o Senhor queria que eles fossem testemunha em Jerusalém, Samaria, confins da terra. A igreja está no confins da terra. Acharam aí? Atos 2, 42, 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, essa igreja era uma igreja perseverante. No que eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus, o evangelho de Deus. Irmãos, nós vamos ser uma igreja que vai perseverar no evangelho puro e simples. Nós não vamos contaminar o evangelho, nós não vamos negociar o evangelho, nós não vamos pregar o que as pessoas querem ouvir. As pessoas, tem igrejas que estão pregando o que as pessoas querem ouvir, palavras coach, massageando o seu ego, oferecendo coisas que talvez Deus nem queira fazer na tua vida, mas prendendo aquelas pessoas com promessas, com engano. Essas igrejas estão abarrotadas, estão caindo gente para fora. Mas, irmãos, será que serão salvos? Que evangelho é esse que essas pessoas estão ouvindo? A Bíblia diz aqui que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E nós, igreja local, nós vamos perseverar no evangelho. Ah, pastora, mas dura essa palavra. Jesus um dia também pregou a palavra e todo mundo foi embora, que falou, essa palavra sua é muito dura, Jesus. E ele falou para os seus 12, vocês querem ir embora também? Não, a gente não vai. Porque nós sabemos que só o Senhor tem palavra de vida. Só o Senhor tem palavra de vida, irmãos, que nós cheguemos no céu com 70, com 80, com 200, mas que nós não tenhamos uma igreja de 1000, num evangelho contaminado, em nome de Jesus. Era uma igreja perseverante, ela perseverava na comunhão, e comunhão é estar junto, não só estar junto de comer, mas estar junto de verdade. Perseveravam na comunhão, o 42, no partir do pão e nas orações. Nas orações, em toda a igreja, não sei nos outros países, acho que não, vou colocar aqui no Brasil. No Brasil, os cultos que tem menos gente são os cultos de oração, porque a igreja não quer orar, não faz sentido, mas na Coreia, eles têm uma cultura que eles levantam às 5 da manhã, não é uma igreja, são as igrejas, as denominações. Às 5 da manhã, de praxe, todo mundo já está dentro dos salões, adorando e buscando a presença do Senhor. O que tem acontecido na Coreia, desde quando eles começaram a orar de madrugada. O Senhor trouxe libertação para aquele país. A missionária Yon, né? Yon, conta que eles eram tão pobres que as favelas aqui do Brasil não chegavam ao pé do que era o país da Coreia do Sul. Não dá tempo de eu falar. Mas o número de cristãos aumentou consideravelmente. Acho que 3% era cristão. Aumentou consideravelmente o número de cristãos. Veio prosperidade, veio bênção. E hoje a Coreia do Sul é um dos países mais prósperos do mundo. Por causa que um povo começou a orar de madrugada. Irmãos, nós precisamos usar a chave da oração. Nós precisamos estar juntos em oração. A gente está aqui na quarta-feira com 15. A gente está na terça de manhã com 5 ou 6. Mas nós estamos na oração, e eu quero convidar você a entrar, eu quero convidar você a vir para a vigília, eu quero convidar você para vir, se a gente fizer 12 horas, 24 horas, 48 horas, mas Deus quer fazer algo grande, mas eu preciso perseverar na comunhão dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Perseverar é assim, está difícil, mas eu continuo, está difícil, mas eu não desisto, está doendo, mas eu vou, e isso é perseverar. E eles aqui começaram a ser perseguidos, começaram a ser presos, começaram a apanhar, mas o Atos diz assim, mas eles perseveravam de estar juntos. Versículo 43 diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dele. A igreja perdeu o temor do Senhor. Porque as coisas que estão sendo feitas no ambiente da igreja mostram que não temos temor do Senhor. Nós precisamos temer esse Deus. Ele é poderoso. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo.
Por que lá no Antigo Testamento tantas coisas para chegar na presença do Senhor? Porque é perigoso chegar diante do santo de qualquer jeito. Ah, mas agora no Novo Testamento o véu rasgou. Ninguém morre. Pode não morrer de parar o coração. Mas entrar na presença do Senhor de qualquer jeito, tem muito crente que pensa que está vivo e está morto. De falta de temor do Senhor. Agora havia temor em quem? Em cada alma. Se eu tiver temor, você é uma igreja que teme. E essa igreja que teme é a igreja que vai ver prodígios, sinais e maravilhas feitos por nós. A gente tem clamado que quer ver um milagre aqui, mas eu preciso ser uma igreja perseverante. Eu preciso ser uma igreja que tem temor. E nós precisamos ser uma igreja que vive em unidade. O versículo 44 diz que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos. 45, eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que ninguém tinha necessidade. 46, diariamente eles estavam o quê? Unânimes no templo. Então eles estavam juntos no templo. Depois eles estavam juntos de casa em casa, na igreja caseira, de Diadema, de Ruge, juntos de casa em casa. E o que eles faziam de casa em casa? Eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Igreja Novo Tempo, nós precisamos viver em unidade. Não adianta a gente se reunir se a gente não for unido. As igrejas caseiras eu tenho visto a falta de unidade nas igrejas caseiras. Porque eu estou nos grupos e eu estou vendo. Vamos fazer uma comida. Eu dou o refrigerante. Eu dou não sei o quê. Unidade. Vamos todo mundo ser justo? Se a minha família tem 5, eu vou dar por 5? Se a minha família tem 5, a outra família tem 3, mas eles não têm como dar. Então eu vou dar por 8. Ou eu vou dar por 10. Ou hoje vocês não estão conseguindo, por quê? Porque você não quer fazer ou porque você não tem dinheiro? Porque se você não tem dinheiro, nós somos família, é unidade. Eles vendiam o que tinha para que ninguém tivesse falta de nada. Não tenho mais tempo. Mas se não tem unidade na igreja, tem o quê? Qual que é o contrário de unidade? Divisão. E a Bíblia diz, Jesus disse, que uma casa dividida, uma casa dividida, ela não prospera. A unidade é eu pensar no meu irmão. A unidade é eu amar o meu irmão com os defeitos dele. A unidade é eu perdoar o meu irmão. A unidade eu não posso falar do meu irmão para você, para o outro, porque eu vou contaminar o seu coração contra ele e ele é meu irmão. Eu estou trazendo divisão, porque você já não vai amar ele como você amava, porque eu falei umas coisas dele aqui para você. Então, irmãos, é a maledicência, a manipulação, o egoísmo, o individualismo, todas essas coisas têm entrado no meio da igreja. E isso é divisão. E tem alguém que ama muito divisão, que é o Satanás e os seus demônios, o inimigo da igreja. É por isso que nós somos, irmãos, e a gente precisa acabar com isso em nome de Jesus, porque nós somos a igreja amada, a igreja do Senhor. Ele tem um propósito com a gente aqui. A gente vai se unir e vai vencer e cooperar com Jesus, ou a gente vai deixar Satanás ficar rindo da nossa cara, e a gente vai ser instrumento e vai emprestar a boca para ele, para deixar a divisão entrar no nosso meio. O Senhor está nos chamando para isso. Vamos ser unidos. Eu sei que não é fácil, mas a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos em amor. E tem quem diz, é dar suporte sim, mas é suportar mesmo. Em amor, o que não é fácil. Eles estavam juntos. É no culto de domingo, é na ceia do Senhor em casa. Nós precisamos de perseverança, nós precisamos de temor, nós precisamos de unidade, nós precisamos de oração. E o último versículo diz, 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Pode vir o louvor. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos ler juntos, 47. Vamos levantar. 1, 2, 3. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Quem que dá o crescimento da igreja? Quem que acrescenta para a igreja que vai sendo salvo? Mas é para qualquer igreja? É para a igreja que é perseverante. Na palavra, na comunhão, no partir do pão. É na igreja que tem temor e reverência diante do meu Deus. É da igreja em unidade. É da igreja que é generosa. Você viu que eles vendiam tudo e davam uns aos outros? Se eu estou vendo meu irmão passar qualquer necessidade, eu tenho. Eu preciso ser generoso. Se a nossa família aqui tem uma necessidade, tem uma oferta, eu preciso ser generoso. É essa igreja que o Senhor acrescenta os que estão sendo salvos. Se nós queremos ver pessoas sendo salvas na igreja Novo Tempo, nós precisamos ser essa igreja. Feche seus olhos, vamos orar. O Deus que ama